E hoje eu tenho para vocês uma notícia envolvendo física quântica, aquele segmento da ciência onde coisas acontecem e parecem ser contraintuitivas, que deixa a gente em parafuso. A notícia da vez é que cientistas descobriram o tempo negativo. Parece até nome de poder, de personagem da Marvel, mas a coisa é séria. Saiu em vários sites de ciência, entre eles esse aqui, o Life Science, né? Tá aqui ó, a matéria. Cientistas quânticos descobrem tempo negativo em estranho experimento. Né? Cientistas quânticos, até parece o nome daquele pessoal que aparece no Instagram vendendo curso, né? Os coach quânticos, mas aqui são cientistas sérios. Então é uma descoberta bem interessante que eles fizeram. Vou tentar mastigar bem esse artigo aqui, porque eu sei que física quântica é uma parada bem complicada de explanar, mas vou tentar aqui explicar de maneira fácil para que todos entendam. Então vamos lá, eu vou deixar um fóton passeando aqui em ritmo de festa, enquanto eu vou pegando uns pontos chaves aqui desse artigo. Então físicos quânticos observaram que a luz parece sair de um material antes mesmo de entrar nele. Olha só que bizarro, eles bombardearam o material, aqui no caso do experimento foram átomos resfriados, bombardearam com partículas de luz, os fótons. Normalmente, ou pelo menos a gente espera que os fótons atravessem esse material. Só que no experimento aconteceu uma coisa bizarra. O fóton saiu dele antes mesmo de entrar, como se ele estivesse num tempo reverso. Olhem só que maluco isso que aconteceu. Esse fenômeno desafia nosso entendimento comum sobre o tempo e aconteceu no mundo quântico, onde as leis da física funcionam de maneira muito diferente. Aí o artigo dá aqui alguns exemplos de como as coisas podem acontecer de maneira diferente no mundo quântico se comparar com o mundo macro das coisas grandes. Eles falam, por exemplo, que as partículas podem estar conectadas à distância, que é o entrelaçamento quântico, né? O que acontece com uma partícula vai interferir em uma partícula em tempo real que está lá em Marte. Então é uma coisa maluca que no mundo macro é impossível. Outra coisa também é que objetos quânticos se separam de suas propriedades, como o gato de Cheshire, que desaparecem, mas deixam seu sorriso. Eles estão se referindo a esse gato aqui, ó. Morria de medo desse gato do Alice do País das Maravilhas. Ele some e fica aí o sorriso dele. E esse exemplo que eles deram é bem legal. Por quê? As partículas, elas podem ter algumas posições, energia, velocidade, só que você não consegue medir a partícula com as suas duas propriedades. Ela tem lá duas propriedades, um elétron tem a energia e sua posição. Quando você vai medir essa partícula de elétron, ou você vai medir a velocidade ou vai medir a energia, nunca os dois juntos, né? Então é por isso que eles fizeram a analogia com esse gato, porque o gato some o corpo dele, mas o sorriso fica. É uma propriedade desse gato que está separada do restante. Normalmente a gente acha isso estranho, mas no mundo quântico isso faz sentido. Vocês entenderam? Então é bem interessante essa analogia que eles fizeram aqui. Então deixa eu voltar para o artigo. Então eles estão, né, fazendo uma introdução aí para você entender que o mundo quântico é uma coisa muito maluca, né? Onde é que eu estava? Tá. Esses fenômenos são difíceis de entender para o mundo comum, mas fazem parte do comportamento normal das partículas nesse nível subatômico, né, de coisas pequenas. Essa moça aqui se chama Daniela Angulo, é pesquisadora da Universidade de Toronto e eles conduziram um experimento com fótons, que são as partículas de luz, e átomos ultrafrios, né? Os átomos são o material que eles fizeram interagir com essa luz. Eles descobriram, Eles descobriram que os fótons pareciam passar tempo negativo dentro do material, ou seja, saíam antes de entrar nele, né? Que é uma coisa bem estranha. Efraim Steinberg, que é esse cara aqui, físico da mesma universidade, explicou que os fótons podem fazer com que os átomos pareçam passar o tempo negativo, de forma negativa, quando estão em um estado excitado, ou seja, com energia, energético. Essa descoberta é completamente nova e surpreendente, segundo aqui os cientistas que assinaram esse artigo. E aí como é que surgiu a ideia desse experimento? Em 2017, Steinberg e o estudante de doutorado Josiah Sinclair estavam estudando como a luz interage com a matéria. Aí eu deixei um átomo aqui só para ilustrar. Normalmente, quando a luz passa por um material, os átomos absorvem a energia, fazendo com que os elétrons fiquem mais energizados. Esse processo atrasaria a passagem da luz. Eu peguei uma imagem aqui que exemplifica. Aqui é vidro, átomos dentro de um vidro, mas é basicamente isso que acontece. A luz, quando vai passar pelos átomos, ela toma uma atrasada. Aqui embaixo ela está passando diretamente, então ela passa mais rápido, né? E aqui, quando tem obstáculos nessas partículas aqui, ela dá umas quicadas e vai atrasando ela.
né? Só que aí teve um resultado surpreendente aqui, o experimento que eles fizeram. Às vezes os fótons passavam pelos átomos sem serem absorvidos, mas os átomos ainda ficavam excitados. Quando os fótons eram absorvidos, eles eram remitidos imediatamente, como se tivessem saído antes mesmo de entrar no material. Olhem só que interessante. E aí, para entender esse fenômeno, a equipe colaborou com Howard Eisenman, físico teórico da Austrália. Juntos, eles elaboraram uma explicação teórica que mostrou que esse comportamento, embora bem estranho para nós aqui do mundo macro, fazia sentido no contexto quântico. Eles falam que essa descoberta foi muito importante porque a descoberta do tempo negativo pode ajudar os cientistas a entender melhor como a luz e a matéria interagem a nível quântico. Essa nova compreensão abre portas para outras descobertas e questionamentos sobre como o tempo e o espaço funcionam. Aí muitos devem estar pensando, será que agora a gente tem aí uma ideia de propriedades para fazer uma máquina do tempo? Não, meus amigos, ainda está muito cedo para fazer alguma coisa e viajar no tempo. O que está acontecendo aqui é que os cientistas estão começando a entender a interação da luz com a matéria e como que o espaço-tempo reage a essa interação. Eles estão começando a entender como é que funciona o tempo. Talvez no futuro eles tenham algumas ideias sobre como poder fazer retroceder o tempo, pelo menos a nível quântico. A nível macro, como eu já disse, as coisas não funcionam igualmente. Tem aquele experimento do gato Schrödinger, por que o Schrödinger fez aquele experimento? Qual foi a intenção dele? Tem gente até que acha que ele realmente usou um gato, para fazer o experimento. Mas na verdade ele queria explicar para as pessoas, como o mundo quântico é estranho. A gente não tem que olhar para o mundo quântico da mesma forma que a gente olha para o mundo macro, porque no mundo quântico, se você pegasse um gato, vamos supor que o gato está a nível subatômico, e colocasse ele numa caixa, ele poderia estar em vários estados, morto ou vivo ao mesmo tempo. Como eu estava falando agora há pouco da partícula, que ela pode ter posição e energia, mas quando você vai medir, ela vai ter que escolher uma das duas posições para você observar, ou energia ou posição. É o princípio da incerteza de Heisenberg. E aí, o Schrödinger usou o gato para exemplificar como é bizarro o mundo quântico. Quando você vai observar o gato, ele vai estar vivo ou morto dentro da caixa até que você observe ele. Aí você observa, está morto. Mas em uma outra realidade, numa outra situação, ele pode estar vivo. Então é basicamente essa a brincadeira aqui do Schrödinger, para tentar exemplificar de como o mundo quântico é bizarro. Então tudo isso que está observando aqui nesse experimento do tempo retroceder, o tempo negativo, são propriedades bizarras que estão compatíveis com o que a gente espera do mundo quântico. Só que isso aqui foi uma novidade, Eles não esperavam que isso acontecesse, da luz voltar da viagem dele até as partículas, os átomos, antes mesmo de tocar. Ela retrocedeu o tempo e voltou antes mesmo de tocar o objeto. Isso foi uma coisa inédita que eles observaram. Então, quando tiver mais informações sobre esse tipo de experimento, eu trago para vocês. Para não perder nada, já sabe, se inscrevam no canal. E se quiser apoiar meu trabalho aqui nessa distinta plataforma, você já sabe, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Se você comprar usando o cupom SCHWARZA, você ganha aí 15% de desconto nesse mês de outubro. Durante o mês inteiro de outubro, a Insider vai estar com essa promoção, 15% de desconto usando o cupom SCHWARZA. E a Insider, você já sabe, tem tecnologia anti-odor, anti-suor, tem proteção a raios UV, então vale muito a pena aí comprar roupas da Insider e usufruir de toda essa tecnologia, essa expertise toda que é herdada aí de experimentos envolvendo exploração espacial. Então, link está aqui embaixo na descrição, cupom SCHWARZA, para dar um desconto da hora de 15%. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu adoro física quântica, gente. Eu acho um tema muito legal. Eu sei que é bem difícil de assimilar, mas eu espero que essa explicação que eu dei aqui seja simples o suficiente, para todo mundo aí, até pessoas que não são muito familiarizadas com o tema consigam entender, Então é isso, eu ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta.